Olá, está no ar o segundo episódio do Segundamente, da temporada de 2026, com a participação da advogada eleitoralista Ana Raquel Gomes. Hoje vamos falar sobre as alterações da legislação que favorecem as mulheres, sejam elas pré-candidatas, candidatas ou também as eleitoras, né? Tudo bem, Ana Raquel? Tudo bem, Geralda? Olá, internautas, olá, ouvintes, mais falar para vocês. Legal. E a legislação brasileira para as eleições de 2026 traz um conjunto robusto, né, de ações afirmativas e regras de proteção projetadas para aumentar a representatividade feminina e garantir as candidatas ou que as candidatas tenham condições reais de disputa, né? Então, a Ana Raquel já trouxe isso no primeiro programa e nós vamos reforçar no programa de hoje, né, no episódio de hoje. Quais são os principais mecanismos, Ana, e regras que beneficiam as mulheres em 2026? Então, Geralda, o TSE, eu gosto sempre de exaltar que o nosso processo eleitoral é muito avançado. E aí, como a gente falou no programa passado, a gente sempre tem alterações e com a participação de organismos da sociedade civil, trazendo sugestões de alterações que depois são votadas em audiências públicas, que inclusive estão gravadas, caso alguém tenha interesse de assistir, fica no canal do TSE no YouTube. Nós tivemos algumas alterações bastante significativas que visam trazer mais segurança para as mulheres, mais segurança para o processo eleitoral também, né? Então, assim, eu acho que a gente pode destacar três principais alterações. Uma alteração muito significativa é a blindagem da verba eleitoral, que é a proibição do cruzamento de financiamento de campanha, que é o quê? A gente sabe que a legislação, a resolução trouxe a vedação de que a parcela dos 30% que é voltado especificamente para o financiamento das campanhas femininas, elas só poderiam ser usadas nas candidaturas femininas, com uma exceção muito pontual de que, se houvesse real benefício para a candidatura feminina, poderia fazer aí a destinação de verba para a candidatura masculina, principalmente no que a gente chama de dobradinha. Se não ficar comprovada essa finalidade, tem aí o desvio de finalidade, as contas podem ser desaprovadas, inclusive a candidata pode ser obrigada a devolver a verba. Também a cassação da chapa? A cassação da chapa não, mas essa questão da desaprovação das contas, da devolução da verba. Sim. Então, assim, o que acaba efetivamente? Acaba esse compartilhamento que a gente pode chamar de compartilhamento fake, né? Em que a candidata recebia uma verba e repassava para um candidato. Ou para um partido. E aí a candidatura dela ficava desprovida. Então, assim, isso acabou. Quando também não era o caso daquelas candidaturas laranjas, né? Que existiam somente para cumprir a cota e repassar a verba para o candidato candidato homem que tinha uma maior capilaridade eleitoral, por assim dizer. Né? Então, se ocorrer esse tipo de compartilhamento, né, do financiamento, da verba de financiamento, tem que ficar devidamente comprovado aí que houve um benefício para a candidatura feminina. Senão, pode ter, de fato, esse desvio de finalidade. E aí tem que ser feito para candidato que é
do mesmo partido, então essa regra tem que ser observada também, Ok. tá? Bom, dando continuidade aqui, em relação às candidaturas, como estão dispostos os recursos financeiros e o tempo de propaganda? Porque tem diferença também em relação às mulheres e aos homens. A gente também iniciou essa conversa Foi. no programa passado, e também foi nesse caso especificamente, foi uma construção jurisprudencial. Ficou sedimentado pela legislação que 30% seria de gênero, né? Que infelizmente consideram do feminino. A gente teve essa construção, essa alteração legislativa, porém a questão do financiamento ele não acompanhava. Então, obrigatoriamente a chapa teria que ter 30% de mulheres ou de homens, porém não existia a obrigatoriedade de que houvesse o repasse de 30% para as candidaturas femininas. Então, houve uma evolução da jurisprudência no sentido de que, se na chapa tem 30% de candidaturas, então 30% vai ter que obrigatoriamente ser repassado. Se tiver 40%, 35%, vai ter que ser repassado um montante proporcional ao percentual de candidaturas de gênero na chapa. E da mesma forma, obrigatoriamente, tem que ser resguardado o mínimo de 30% na rádio e TV. E também, se houver um percentual maior de candidaturas, tem que ser observado isso na rádio e TV. Um cenário otimista, né? Aquele cenário assim que nós mulheres sonhamos, que ultrapasse aí a proporção de 50%. Então, tem que seguir a mesma regra. Sim. Mas aí, assim, esse cenário é engraçado que a gente... Mas a gente tem que observar esse piso aí de 30%, né? E aí a gente se enquadra também por uma questão de evolução do entendimento jurisprudencial com relação às candidaturas negras. Tem que ser observado também. Você falou uma coisa interessante, que em campanhas anteriores, dessa última, a gente até vivenciou isso. Por exemplo, uma candidatura de mulher negra, nesse caso, ela vai ter direito às duas cotas, por ser mulher e por ser negra? Pela legislação, não. Pela resolução, não. Pela resolução, ou ela recebe por mulher ou recebe por candidatura negra. Mas, como o partido ele tem uma certa autonomia e uma discricionariedade para fazer a distribuição dessa verba, tem partidos que têm setoriais, né, que a gente chama setoriais internos dentro do partido. Então, tem setorial da educação, tem setorial da mulher, tem setorial das candidaturas pretas, enfim. Então, pode acontecer de ser feito o repasse obrigatório da candidatura feminina, além do repasse da candidatura da mulher negra. Não existe, enfim, homens também, porque a gente tem que ser aqui justo ao dizer que existe um problema com relação à subrepresentatividade também de candidaturas masculinas pretas. Então, mas as mulheres que receberem a cota, né, feminina, pode também receber a cota pela candidatura preta. Isso depende do partido. Acho que quem vai definir. Exato. Se ele não quiser colocar a cota negra junto com a cota feminina, ele é uma decisão do partido, independente de se isso vai ou não ser caracterizado como racismo ou como machismo, né? Porque hoje em dia essas coisas estão muito tênues, né? Sim. O entendimento, muitas vezes, acaba se esbarrando
também a legislação que vem para beneficiar acaba se esbarrando em interpretações diversas, né? Eu vou até fazer um recorte aqui, Geraldo, porque a questão da declaração, ela é uma autodeclaração. Sim. No momento do registro de candidatura, geralmente o que os partidos fazem? Tem uma série de documentos que, no momento do requerimento do registro de candidatura, tem que ser apresentados. Mas algumas questões são autodeclaratórias. O partido ele entrega um formulário para a candidata e para o candidato e pede para ele preencher. E para garantir, pede cópia de algum documento, né? Algumas certidões, etc. Por cuidado, a gente, como advogada eleitoralista, a gente recomenda que o partido pegue a declaração daquele candidato, daquela candidata que se diz eu declaro, né, sob as penas da lei que sou, enfim, preta, né, infelizmente ainda assim eu tenho uma parda, enfim. No momento em que é feito o requerimento, hoje é totalmente digital. No momento em que é feito esse requerimento, quem faz é o responsável que o partido designa, tem um campo no sistema que o TSE libera para que os partidos tenham acesso para fazer esse requerimento, que vai lá e é clicado. Existe já vários pedidos no sentido de que os partidos tenham mais cuidado com essa questão da autodeclaração, porque já tem inúmeras denúncias de que pessoas brancas se dizem, não, eu tenho ascendência, então eu sou. Aí a gente entra naquela esfera do colorismo e etc. Então, e aí seria uma suposta fraude e as candidaturas pretas, na verdade, ficariam sem subsídio efetivo ou com subsídio reduzido, porque essas pessoas entram disputando aí essa repartição. Então, já tem muitas denúncias nesse sentido, já tem muitas solicitações de que os partidos tenham mais cuidado e façam uma banca assim, para avaliar essas declarações. É importante também que os partidos observem se esses candidatos têm uma identificação com as bandeiras, né? Tanto em relação ao povo negro ou, né, de outra etnia, quanto em relação às mulheres, né? Porque tem muitas mulheres, por exemplo, que não se identificam com as bandeiras de luta das mulheres. E a gente sabe que são os feminismos, né? A gente sabe que existe uma diferença abismal entre uma candidatura de uma mulher branca e de uma mulher preta. Exatamente. É verdade. Você também disse em relação ao primeiro episódio, e falou agora aqui também em relação à questão das cotas, né? 30% mínimo, né? As cotas de gênero. Uma coisa que eu não sabia e que lendo hoje, né, fazendo roteiro, é que também os diretórios de partido, e aí foge a questão só especificamente do período eleitoral, eles também têm essa exigência ou essa recomendação dos diretórios terem que cumprir também com essa proporcionalidade de mulheres e homens trabalhando no diretório. Na verdade, é uma recomendação do TSE de que os partidos, né, tenham mais dirigentes mulheres, porque a gente estava conversando, uma das questões que influem na subrepresentatividade das mulheres no parlamento é justamente o fato das direções partidárias não serem de mulheres, serem na sua grande maioria de homens. E aí, infelizmente, não existe um interesse, muitas vezes a gente sabe, principalmente em estados historicamente, né, estados e municípios historicamente patriarcais, que mulheres se candidatam.
existe, assim, não raros os casos em que a própria direção partidária boicota lideranças femininas com viabilidade política para que algumas lideranças masculinas permaneçam. Então, existe uma orientação, não é uma obrigatoriedade, de que as direções partidárias sejam aí, de fato, meio a meio, por assim dizer. Exista uma paridade, né? Mas é uma questão interna corpóreis dos partidos, né? E aí a justiça eleitoral, de fato, não entra tanto nessa esfera, apenas recomendando. Mas nós temos partidos que já observam essa paridade nas suas direções nacionais e estaduais. Como sim. E eu acho que isso é a questão de coerência também. O partido que prega, né, na época das eleições, essa coisa de que respeita as mulheres, que respeitam as cotas, ele precisa mostrar isso no dia a dia. Então, eu acho que um bom sinal, uma boa forma da gente medir essa coerência é observar fora do pleito, né, das eleições, como é que é o tratamento das mulheres que atuam no diretório, dentro do partido. A gente está vendo aí, por exemplo, uma polêmica em relação à ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, que era do PL mulher, mas no momento que ela abriu a boca para falar de alguns assédios e algumas incoerências dentro do partido, parece até que ela foi expulsa, né? Ela pediu para sair, literalmente pediu para sair. E aí o que o presidente do partido fez? Xingou o PL mulher. Então, que coerência é essa, né? Então, vamos falar de uma outra novidade para essa campanha. O que a legislação prevê para as mulheres que atuam como mesárias, ou que são chamadas para serem mesárias, né, e estão sob medidas protetivas em relação de violência sofrida. Sim, existe essa alteração que as candidatas, as eleitoras, né, que tenham medidas protetivas, elas sejam dispensadas, né, dessa obrigatoriedade, porque quando existe esse cadastro na Justiça Eleitoral para que a pessoa atue como mesário, é até um pouco complicado conseguir retirar o seu nome desse cadastro. Precisa de uma justificativa muito plausível e comprovável para que você seja liberado dessa obrigação cidadã, por assim dizer, né? Então, as mulheres que têm medida protetiva por uma questão de segurança, de fato, né? E também uma questão de proteção, não só ali da integridade física, mas até da proteção do seu endereço, enfim, elas estão liberadas de atuarem como mesárias. E aí elas podem requerer isso junto ao TRE, a Justiça Eleitoral. Essa dispensa de acordo com essa medida protetiva. É muito interessante. E, Ana Raquel, já partindo para o nosso final aqui do nosso segundo episódio, no primeiro episódio nós tivemos a participação do Robson, né? Quero mandar inclusive um abraço para o Robson, para a Ivone, para o Pedro Roosevelt, que participaram da live. E o Robson deixou uma pergunta para você. Eu gostaria que você comentasse. Ele disse: para garantir a igualdade de condições entre os futuros candidatos, a legislação impõe limites claros sobre o que não pode ser feito. E ele pede para você comentar sobre o que não pode ser feito. O candidato não pode fazer de maneira alguma. Nossa, é candidato ou pré-candidato? Pré-candidato. Pré-candidato. É aquela regra de ouro, né? Pré-candidata não pode pedir voto de jeito nenhum. Esse é um momento em que tem uma vedação expressa ao pedido de voto. E aí é o pedido explícito ou pedido implícito de voto. Então não pode de forma alguma.
E também aquelas condutas vedadas, né, durante a campanha, elas são vedadas na pré-campanha. A gente pode dar alguns exemplos, assim, bem conhecidos durante a campanha. Sim. Compra de voto, né? Você não pode tentar fazer compra nesse momento também. Nem nesse, nem outro, né? Exato. Nem nesse, nem outro. E lembrando, né? Porque às vezes o eleitor tem aquela ideia de que o crime é cometido só pelo candidato, pela candidata, mas não, o eleitor responde pela venda do voto, né? Com certeza. Então, isso a gente tem que divulgar, porque tem muita gente que acha que não. E acha normal, né? Natural, dizer, eu vou ali no candidato tal, no pré-candidato, ver o que ele vai me dar para eu votar nele. O que eu acho mais interessante é a incoerência desse pessoal, Exato. né? Que diz assim, não, eu sou contra a corrupção. Mas a venda do voto é o quê, né? Exato. Então, assim, é bom lembrar, você aí que tem esse costume ou que acha que pode ter essa prática, fazer essa prática, você pode responder também. Então, a gente tem algumas outras também. Por exemplo, outdoor. Eu sou pré-candidata e eu quero fazer uma reunião. Fui convidada, inclusive, para uma reunião na casa de um apoiador meu. O que nessa reunião eu não posso fazer? Então, sendo pré-candidato e depois candidato. Vamos falar aqui o que pode fazer. O que pode ser feito como pré-candidato? Pedir apoio, não pode pedir voto explícito ou implícito. Você pode falar todas as suas bandeiras, todas as suas lutas, todos os seus projetos. Você pode criticar o governo, né, de qualquer esfera, você pode criticar, mas não pode difamar, não pode injuriar, não pode caluniar. Do mesmo jeito que você não pode pedir voto para você também não pode pedir voto contra o coleguinha. Tipo, não elejo, não reelejo. Isso também não pode. Então, assim, você pode, enquanto pré-candidato, impulsionar o seu conteúdo, mas não pode pedir que o seu eleitor impulsione o seu conteúdo. A única exceção ao pré-candidato de impulsionamento seria o partido. O partido pode fazer por você, mas o eleitor apoiador não pode. Sim. E isso vale na campanha também. Então, assim, a pergunta do Robson é muito ampla. Tem muita coisa que não pode. Por exemplo, eu posso, na reunião, servir comidinhas, bebidinhas? Não pode. Não pode. A gente já teve... Isso já tem um bom tempo que não pode, né? Antigamente a gente podia, né? A gente via churrasco, showmício, né? Boi no colete, aquela... Nossa, como tinha, né? Camiseta, boné, outdoor. Hoje não pode, nada disso. A única liberação em uma reunião, e aí vale para o período de pré-campanha e campanha, é a água. Nem o nosso querido cafezinho é possível. Olha só, isso é importante. Mas eu já fui em reuniões que as pessoas falam, deixa o candidato ir embora, aí a gente depois serve, tá? Pode? Olha, quando a reunião termina, quando o candidato vai embora, acabou a reunião, não é reunião, não. Não tem problema, né? É verdade. Aí, mas a reunião em si, quando está ocorrendo a reunião, né? A finalidade da reunião não é servir. Sim. Então, durante a reunião, principalmente enquanto o candidato ou a candidata está presente, e aí vale para pré-candidato, para pré-candidato, não pode servir nada além de água. Aí você pode até me perguntar assim, mas e se o pré-candidato está no seu escritório político, está lá no seu local, ainda não é comitê, mas ele pode ter um local, ou depois, quando tiver o comitê, quer fazer um evento, a gente sabe que evento pode ser feito. Não pode ter distribuição
de comida e nem bebida. Nem brindes. Nem brindes, nada nesse sentido. O que hoje é permitido é que a equipe do candidato tenha uma camiseta que ali esteja identificada, né? Equipe e tal. Pode ter, por exemplo, num evento que for feito, alguém com uma barraquinha lá do lado de fora, às vezes é um evento na rua, tem que pedir liberação, tem que comunicar e tal. Se tiver alguém ali vendendo, com uma caixinha de isopor vendendo e tal, não tenha nada a ver com o candidato, com a pré-candidata, enfim, isso aí não tem problema, certo? Okay. Então, gente, vocês perceberam que é sempre bom a gente conversar sobre campanha eleitoral e perceber essas nuances, né? E o Segundamente tem essa proposta de esclarecer, de informar, de trazer essa visão cidadão, né? E falando de cidadania, o próximo episódio, inclusive, nós vamos falar de uma resolução que ficou conhecida como Resolução Cidadã. Só esclarecendo, muita gente pergunta, por que Segundamente? Então, nosso programa começou em 2016. E na época de 2016, existia aí um movimento para que o presidente de então fosse destituído, né? Ele entra por conta do impeachment de Dilma, então existia um movimento. E o lema do programa era Segundamente, porque era apresentado da segunda, mas o Segundamente também é um termo assim, bem conhecido no meio jurídico, né? Primeiramente, isso, segundamente. Então, segundamente, porque primeiramente era fora Temer. Então, daí ficou o nome do programa Segundamente. E é por isso que ele é apresentado todas as segundas-feiras, né? Então, gente, nós vamos ficando por aqui. Eu agradeço demais a presença e paciência da Ana Raquel em explicar para a gente assim, de forma pedagógica, isso é muito legal. Dizer que o nosso programa estará disponível, né, nas nossas redes sociais, tanto ao YouTube, que é onde vocês estão assistindo, como também no Spotify. Vocês podem fazer perguntas, a gente vai estar sempre respondendo as perguntas no próximo episódio, porque esses programas estão sendo gravados, mas vocês vão sempre receber também mensagens, comunicados, e caso a gente for fazer um ao vivo, vocês também vão ter esse conhecimento. Dizendo também, né, que o nosso programa, ele tem na apresentação, né, Geralda Cunha, e é uma produção da Associação Mulher na Comunicação, com a participação de Bruna Porto, Raiquena e os trabalhos técnicos de Paulo Pacheco. Então, até o próximo episódio.